papelaria. E ela tinha um alvo certo, tá? Mas o inusitado veio depois, porque ela se arrependeu. Sabe o que essa mulher fez? Ligou para a polícia. E o desfecho dessa história eu te conto já já. Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março. O Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento. Loja do Thor. Mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. O Alô começa com novas informações sobre um caso que chocou todo o estado. Está internado no Hospital Infantil de Vitória o adolescente que foi alvo de um ataque a facadas dentro de uma escola em Jardim Camburi. O nosso repórter Patrick Sanches está acompanhando tudo. Patrick, bom dia. Uma história estarrecedora, não é isso? Um menino novo, adolescente, e aconteceu uma barbaridade dessa. Pois é, Dani, bom dia para você também, para quem nos acompanha. Exatamente, os dois, tanto a vítima quanto o agressor, têm apenas 13 anos de idade, o que assusta ainda mais toda essa situação. Como você falou, o garoto, a vítima, segue internado no Hospital Infantil de Vitória e a situação dele é delicada, viu, Dani? Porque, segundo a polícia, quando ele foi ali esfaqueado, ele acabou tomando facadas no braço, na região da axila, que acabou causando muita hemorragia, uma hemorragia muito forte. E ele ainda tomou uma facada nas costas, que acabou também causando uma perfuração no seu pulmão. Inclusive, logo após o ataque, os policiais relataram que ele não estava conseguindo respirar por conta dessa perfuração no pulmão. Então, a situação dele é muito delicada. Ele ainda está internado. Logo após o ataque, ele foi encaminhado para um hospital particular, onde recebeu os atendimentos de urgência ali, que foi o que a Polícia Militar conseguiu fazer para ajudar. Ele chegou a receber um atendimento, inclusive, dentro da escola, feito pelos policiais, de tão grave que a situação dele estava. Os policiais relataram que não dava tempo de esperar o SAMU chegar para fazer o atendimento, de tão séria que estava a situação, principalmente por conta da hemorragia que ele estava sofrendo. Ele foi levado, então, para esse hospital particular, recebeu um atendimento inicial ali para conseguir conter a situação e, depois disso, ele foi transferido com a chegada do SAMU para o Hospital Infantil de Vitória, até o momento, ele segue internado lá. Dani, enquanto ao agressor, ele foi levado para a delegacia especializada de adolescentes em conflito com a lei, acompanhado dos pais, onde ele foi ouvido e depois desses procedimentos, ele já deu entrada no CIASE, que é o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo. Até agora, Dani, a informação que temos é que a Polícia Civil está aguardando esses procedimentos terminarem, que é de colher depoimentos, ouvir testemunhas, enfim, analisar a situação como um todo, para que a Polícia Civil possa dar prosseguimento nos próximos passos acerca dessa situação, que é muito delicada, que chamou muita atenção, das pessoas. Inclusive, nós estivemos hoje lá na porta da escola. A escola hoje não está funcionando, essa escola que fica localizada em Jardim Camburi, Vitória. As aulas foram completamente suspensas em todos os turnos e de todas as turmas, ou seja, a escola estava completamente vazia, realmente não tinha aula, não tinha pai. É até estranho, a gente chegar de manhã na escola, não ter aquela correria de alunos chegando, de pai deixando a criança, deixando o filho ali na porta da escola, não tinha nada disso. Então a escola não está funcionando, o garotinho vítima desse ataque segue internado e qualquer nova informação a gente bota aqui para manter você informado, Dani. Patrick, eu imaginei mesmo que a escola não fosse abrir, um clima, não tem clima, para a criança ir para a escola hoje. Por sorte, a escola não está de luto, tá? Porque podia ter acontecido coisa pior. A gente viu, e o Patrick explicou muito bem, que as facadas foram profundas, inclusive da axila. O menino está internado, poderia ter morrido. E aí, o que justifica, gente, essa história toda? A gente não está falando de um terrorista que invadiu uma escola. A gente está falando de um estudante. Então, um caso como esse acende vários alertas, tá? São várias camadas envolvidas aí. Primeiro, o papel da escola, o que a escola pode fazer para garantir mais segurança e, na minha opinião, quem é pai, quem é mãe, o mais importante, você está vigiando o que seu filho está fazendo, o que seu filho anda acompanhando na internet, joguinho que você dá para o seu filho ficar mais calmo, para não incomodar. Você sabe o que esse joguinho estimula? Você sabe o que se passa na cabeça do seu filho? Ou
tem o risco dele pegar amanhã, ir para a escola com a faca e falar: hoje eu queria só atingir alguém. O que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo dentro de casa? Tem diálogo? Não tem? É só celular, videogame, joguinho de tiro de matar o outro? É isso que tem que ser discutido agora, para que casos como esse não continuem acontecendo. Essa história é estarrecedora e realmente exige muita reflexão da sociedade, das famílias, das escolas e até da polícia, né? Afinal, o que vai acontecer com esse adolescente agora, daqui para frente? Ele tem só 13 anos. O que vai acontecer, né? Enfim, a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre esse caso. E a polícia chegou em 2 minutos. Houve correria, alunos foram dispensados e os pais que foram buscar os alunos naquela loucura toda, é claro, ficaram em pânico. Um início de tarde desesperador para alunos desta escola em Jardim Camburi, Vitória. Pais assustados para buscarem seus filhos. Eu fiquei surpresa, ele ligou para mim, tipo, com pedido de socorro. Eu estava na UFES para resolver a situação da negociação da EDP lá. Aproveitei que eu estou de folga, que eu sou motorista, e aí recebi a ligação e vim direto para a escola para buscar ele. Nem acreditei, parecendo cena de terror. Um adolescente esfaqueou um colega de escola no início da tarde desta quinta-feira. Suspeito e vítima têm apenas 13 anos de idade, estuda no colégio, mas em salas de aula separadas. Os dois não se conhecem. Segundo a polícia, o agressor é do estado do Amazonas e a vítima de Curitiba. Após ser apreendido, o agressor contou que escolheu a vítima de forma aleatória. Foi uma vítima aleatória, o agressor disse que só tinha vontade de fazer isso com alguém e hoje ele escolheu esse dia para efetuar essa agressão. E parecia um adolescente transtornado. Os policiais que fizeram o primeiro atendimento disseram isso, que ele aparentemente não tinha noção do que tinha feito. A vítima foi socorrida pela própria Polícia Militar, levada para um hospital particular em Jardim Camburi e depois encaminhada para o hospital infantil. O atendimento foi feito de forma muito rápida, os policiais demoraram apenas 2 minutos para chegar até a escola. Isso foi muito importante para salvar a vida da vítima, que foi socorrida pela própria Polícia Militar. Não deu tempo de esperar a chegada do SAMU, porque a criança, o adolescente, estava tendo uma hemorragia intensa. Precisou até um policial militar fazer um torniquete no braço direito dele. Este estudante é da mesma sala da vítima, viu tudo acontecer. O cara entrou na hora que ele viu, o primeiro cara que ele viu, ele começou a esfaquear o cara. A vítima, segundo colegas, é uma pessoa reservada. O menino ficava no cantinho dele, conversando apenas com o melhor amigo. Ele fica na dele, assim, conversando com o melhor amigo dele lá, não faz mal a ninguém. Nunca bateu em ninguém, não fez nada com ninguém. Já o agressor foi desarmado por um professor colocado em uma sala de aula até a chegada da PM. Na delegacia, ele disse que esfaqueou o colega porque a vida dele não estava legal. Só teve vontade de fazer. Agora a motivação, não. Também começou a reclamar que a vida dele era ruim, todo aniversário dele sofria muito, enfim. Parecia uma criança transtornada, um adolescente transtornado que precisa de ajuda também, para que não volte a fazer isso de novo, né? Ele foi levado para a delegacia do adolescente em conflito com a lei e estava acompanhado dos pais. Além da PM, a Guarda de Vitória também foi acionada através do botão do pânico que existe em todas as escolas da capital. Rapidamente, as forças de segurança deram a resposta. A viatura da Polícia Militar chegou primeiro na unidade escolar, ficando a cargo da condução dessa ocorrência. A Guarda Municipal chegou logo na sequência, para trazer a tranquilidade, dar todo o apoio aos alunos, aos familiares, aos professores e servidores daquela unidade escolar. A Guarda de Vitória garante que várias ações são realizadas nas escolas do município. A corporação se solidariza com as famílias e acompanha o caso. Pois é, você viu aí o que eu te falei, né? Várias camadas envolvidas, o menino alegava que a vida dele estava muito ruim, os aniversários eram muito sofridos, tem muita coisa envolvida e daqui a pouquinho a gente vai conversar com um psicólogo ao vivo aqui no Alô Espírito Santo para entender o que pode ter acontecido com esse adolescente, né, agressor,
O que as famílias podem fazer para prevenir esse tipo de coisa? O que pode gerar essa situação dentro de casa? Daqui a pouquinho, não perca, hein? E olha, a polícia está nesse momento atrás de 4 criminosos foragidos na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, região que já vem sofrendo ali, ó, com a presença do tráfico de drogas. Arleson Schneider, muito bom dia. O que você traz pra gente de informação? Bom dia, Dani, todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. É isso aí, Dani Cariello. Depois de um período bastante violento lá na região 5 de Vila Velha, a Polícia Civil tem realizado uma série de ações, uma série de operações para pelo menos trazer um pouquinho de tranquilidade para aquele povo que sofre pra caramba com a criminalidade, Dani. Hoje de manhã, vários policiais aqui do DHPP, também da Delegacia de Homicídios lá de Vila Velha, ocuparam os 21 bairros que compõem a região da Grande Terra Vermelha. Até o helicóptero Arpia, né, do Notaer, que presta ali apoio à Polícia Militar, deu aquela circuladinha do alto, dando essa atenção. 4 mandados de prisão eram para ser cumpridos e 6 mandados de busca e apreensão. Os policiais foram todos os alvos, mas não encontraram ninguém. O delegado Fabrício Dutra, que ele disse que mesmo ninguém ter sido preso nessa operação, é uma operação bastante positiva, porque, primeiro, que traz uma sensação de tranquilidade para quem mora, para quem trabalha, para quem frequenta ali a região. E outra, existe uma série de criminosos que estão sendo procurados que ainda estão escondidos lá. E aí a polícia chega, vai no alvo onde que esse rapaz está, ele não está lá, já está escondido. Então essa ação de hoje, ela não aconteceu só lá na região 5. Setiba, Ponta da Fruta, os bairros vizinhos, regiões vizinhas ali à Grande Terra Vermelha, também foram visitadas pelos policiais. No entanto, ninguém foi preso. Essa operação acontece ainda ao longo do dia de hoje e a polícia garante que não vai arredar o pé de lá enquanto os policiais não encontrarem essas pessoas aí que estão sendo procuradas. É claro, o jornalismo na TV Sim SBT acompanha essa história de perto, Dani. É uma história realmente que chama atenção, porque quem vive nessa região da Grande Terra Vermelha já convive com a insegurança há muito tempo. A polícia realmente tem que entrar quente nessa região, porque o pessoal merece ter paz, né? Como todos os outros bairros, como todas as outras comunidades também merecem, mas é um povo que não aguenta mais, né? A gente tem acompanhado aqui exaustivamente as situações que o pessoal que mora nessa região vive. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigada, viu, Arleson? E uma adolescente foi sequestrada por causa de um prêmio da Mega Sena. Olha isso, gente, que perigoso até ganhar prêmio agora. Isso aconteceu aqui no estado. Eu vou chamar a Elisângela Ramos, que vai trazer outras informações pra gente. Bom dia, Elisângela. O que aconteceu com essa menina? Acho que a Elisângela está sem o áudio, ela vai fazer algum ajuste ali no microfone, daqui a pouquinho, então, ela volta para explicar, né, essa história maluca. A menina, tadinha, ganhou um prêmio, eu não sei se chegou a ganhar, mas acabou sendo sequestrada e a gente vai entender, então, o que aconteceu com ela. A Elisângela volta, então, daqui a pouquinho, não é isso? Então tá, daqui a pouco ela volta. E olha, uma confusão em Vila Velha terminou com uma área bloqueada, invadida e um homem preso. O que chamou a atenção dos agentes da guarda foi a identidade desse camarada. Fábio Gabriel, bom dia. O que tinha na identidade desse homem, hein? Olá, Dani, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando nesse momento o Alô Espírito Santo. Pois é, esse homem aí, Dani, ele é um policial militar da reserva. E a confusão, Dani, começou exatamente neste ponto onde nós estamos, que é o cruzamento da Rodovia do Sol com a rua Humberto Pereira. A gente observa que o fluxo nessa região, Dani, é bastante intenso, o fluxo de veículos, por conta das mudanças no trânsito para a implantação do binário da Rodovia do Sol. E o que aconteceu, Dani? Segundo a Guarda Municipal, esse policial da reserva, ele teria tentado furar um bloqueio.
E ali ele foi advertido pelo guarda, pelo agente, informando que ele não poderia fazer aquele caminho. Mas o homem insistiu, disse, segundo a versão da guarda, tá, Dani, que ele iria passar sim por aquele caminho e ainda teria desacatado o agente. E na hora em que esse policial, Dani, ele acelerou o carro, segundo as informações da guarda, foi de que quase ele teria ali atropelado o agente. Então, Dani, o que aconteceu? A guarda foi atrás e conseguiu deter esse policial da reserva no edifício onde ele mora. E ali, Dani, a esposa dele, que estava junto, informou que ele era um capitão da reserva e esse caso ele foi parar na delegacia. Dani, nós conseguimos conversar com esse militar da reserva. Nós conseguimos localizá-lo e ele conversou com a nossa equipe e contestou a versão da guarda e classificou a atitude dos agentes como uma atitude truculenta. Ou seja, ele falou que houve um abuso de autoridade. Esse capitão da reserva, Dani, ele fez o teste do etilômetro que deu negativo para o consumo de álcool. O homem também está fazendo um tratamento de quimioterapia contra um câncer e ele deu todos os detalhes, ele apresentou a versão sobre o que aconteceu na noite dessa quinta-feira. E daqui a pouquinho, Dani, eu vou trazer todos os detalhes em uma reportagem completa. A gente acompanha agora as imagens das interdições aqui, de alguns trechos de interdição da Rodovia do Sol. E esse policial, Dani, que é morador aqui do bairro, também informou que essas mudanças constantes de trânsito acabam trazendo confusão aqui para os moradores e por quem também passa pela região. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma reportagem completa sobre todo esse assunto. Olha, o policial ficou machucado, ele mostrou as marcas quando ele afirmou que foi agredido ali pelo agente, mas daqui a pouquinho, Dani, eu trago todos os detalhes e as informações em uma reportagem completa ainda aqui nessa edição do Alô Espírito Santo. Dani. Tá certo. Fábio e Gabriel, obrigada pelas informações ao vivo. Que baixaria, hein? Que baixaria. E 2 pessoas foram presas e uma está sendo procurada por um ataque a tiros no Morro do Quadro. Entre os feridos estão uma criança e um adolescente. Disputa entre facções criminosas para o controle do tráfico de drogas. Este foi o motivo de criminosos subirem a região da Chapada, no Morro do Quadro, em Vitória, e atirarem. Na ocasião, 5 pessoas foram baleadas, incluindo uma criança e um adolescente. Ocorre que no final do ano passado, os traficantes do Morro da Chapada deram um ataque no Morro do Cabral. Nesse ataque morreu um olheiro do tráfico deles. Com isso veio o revide, que foi esse crime agora que nós estamos falando, que ocorreu num domingo e foram 5 vítimas, 5 tentativas de homicídio, dentre elas uma criança de 3 anos, um jovem de 13 anos e mais 3 adultos. Todos baleados, a criança tomou 2 disparos, graças a Deus ela está bem. E num domingo à tarde, os traficantes do Cabral entraram num veículo, foram até o Morro do Quadro, desembarcaram e começaram a procurar ali traficantes rivais com o objetivo de baleá-los. Aí, no meio do caminho, encontraram um deles, efetuaram diversos disparos, mais de 30, calibre 9mm, e ao lado tinha criança, é um domingo à tarde, então tinha crianças, famílias, e 5 pessoas foram vítimas desses traficantes. Os tiros foram disparados por criminosos do Morro do Cabral, bairro vizinho, mas com criminosos rivais. No domingo à tarde, só pelo dia e horário você já vê que a rua está cheia. Eles pararam o carro no alto do morro e desceram e foram procurando. Quem encontrasse no caminho era alvo. 2 pessoas estão presas. O primeiro a ser localizado foi Matheus Coutinho, o Ratão. Ele tentou pular da janela, mas acabou detido. Dias depois, foi preso Juliano Santos de Oliveira, o Jota. Jota e Ratão foram detidos no Morro do Cabral. Matheus Coutinho, Matheus Ratão, vulgo, ele foi preso logo depois do ataque. A gente conseguiu rapidamente descobrir quem foi efetuar essa prisão lá no Morro do Cabral. Ele tentou pular pela janela do 2º andar, mas foi capturado. Juliano Jota, o outro integrante,
ele já foi preso logo depois por um outro homicídio. Então a gente já cumpriu o mandado de prisão dele, ele preso por outro homicídio. Gabriel França Ferreira, o Chola, está foragido e segue procurado. E a população que tiver informações, liga para o 181, sigilo é garantido, ou até mesmo o Instagram da DHPP Vitória, lá a gente mantém o sigilo também. Por anos, a região da Chapada, no Morro do Quadro, ficou sem o tráfico de drogas. Quando a moçada mais nova, nova geração, decidiu reimplantar o tráfico de drogas lá no local, isso desagradou os criminosos rivais que decidiram invadir e tomar os pontos de venda de drogas da região. Pela gravidade do crime, você já consegue ver o nível de periculosidade desses cidadãos. Eles são todos participantes do tráfico do Cabral, pertencem à organização, à facção criminosa PCV, todos eles. São atuantes no tráfico lá e são o braço armado quando precisa dar esses ataques lá nas outras facções. E agora sim, a gente traz o caso de uma adolescente que foi sequestrada por causa de um prêmio da Mega Sena aqui no estado. Como aconteceu essa história? Quem traz pra gente é a Elisângela Ramos. Bom dia, Elisângela. Ei, Dani, agora sim, bom dia para você e bom dia para todos que nos assistem aqui nesta sexta-feira. Olha só, esse caso realmente repercutiu, chamou muita atenção, aconteceu no noroeste do estado, em Barra de São Francisco. A adolescente de 16 anos foi sequestrada, mas também já foi resgatada, graças a Deus. Isso tudo aconteceu, Dani, porque esses criminosos souberam que alguém da família dessa jovem tinha ganhado um prêmio milionário na Mega Sena. Então eles planejaram o crime para que eles pudessem então tirar dinheiro dessa família, mas a intenção, de acordo com as investigações, né, da Polícia Civil, era sequestrar uma outra pessoa, uma outra pessoa da família. Inclusive essa menina, ela é parente indireto ainda dessa pessoa que teria ganhado esse prêmio. Então, como eles não conseguiram, né, sequestrar a pessoa que eles planejaram, eles acabaram levando essa adolescente de 16 anos. E isso aconteceu no dia 16 de março, alguns dias atrás. Então, a Polícia Civil, com a ajuda, inclusive, das forças de segurança, conseguiram localizar, né, essa adolescente. Mas, para isso, eles também, antes disso, melhor, eles descobriram que tudo tinha sido planejado, Dani. Agora, preste atenção nessa informação. Esse crime foi planejado de dentro de um presídio. Esse presídio ficava na Bahia. E essa adolescente, ela foi localizada em um cativeiro em Nova Viçosa, que fica também no sul da Bahia. Depois que os policiais conseguiram, então, né, localizar o paradeiro dessa adolescente, então eles estiveram lá, montaram uma operação, né, com vários profissionais capacitados, estiveram lá, conseguiram resgatar essa moça, mas para que isso acontecesse, eles precisaram também entrar em confronto aí com esses criminosos. Inclusive, um desses criminosos acabou recebendo um tiro, né, sendo baleado. Ele foi socorrido, mas ele não resistiu e morreu. Essa adolescente já foi resgatada, então, em segurança, já voltou para casa, já está com a família. E graças a essa ação rápida da Polícia Civil, junto com demais forças de segurança, graças a Deus, tudo terminou bem. Mas como você disse aí, né, na nossa primeira entrada, inclusive, não tem como nem ganhar prêmio mais de loteria, minha amiga, porque tá perigoso, viu? Ou tem que ficar bem de biquinho fechado, não é? Eu não contaria, não. Você contaria? Ô, Elisângela, já viu aquele meme? Eu não contaria não, mas haverá sinais. Só dava eu vindo fazer o Alô Espírito Santo de helicóptero, trazendo, olha, meu maquiador, meu assessor. Brincadeira, gente, mas realmente é difícil. Como é que você ganha um prêmio e fica totalmente na calada? Você não vai aparecer viajando pra lá e pra cá? Você não vai, sei lá, trocar de carro, comprar... É difícil. Eu acho que eu não ia conseguir ficar no sapatinho assim, não. Mas realmente, olha só, você ganha um prêmio, corre o risco de passar por tudo isso. Eu sempre achei isso, tá, Elisângela? Acho que é por isso que eu não ganhei nada até hoje de prêmio, porque eu ficava, gente, será que alguém vai me sequestrar? Será que vai... Aí eu fico pobre e continuo direitinho aqui, ninguém faz nada comigo. Obrigada, Elisângela, pela participação.
E olha, sexta-feira é dia do Alô trazer aquelas pesquisas polêmicas que você aí de casa adora, que eu sei muito bem. Aliás, eu quero sua participação, hein? Presta atenção. 3434-5700. Interaja aqui com a gente. E a primeira pesquisa é sobre os efeitos do suor dos homens. Arleson Schneider. Que história é essa, hein, menino? Pois é, Dani, é um estudo que diz que algumas mulheres se sentem atraídas pelo cheiro masculino, especialmente do suor que vem das axilas. Esse estudo, ele sugere, tá, gente, que algumas substâncias emitidas pelo suor do homem fazem com que algumas mulheres ficam mais amolecidas. Mas calma, gente, olha só. Não é que a mulher vai cheirar o CC ali, o sovaco do homem vai ficar caidinha. Esse estudo foi feito em um pequeno recorte e ele apenas sugere que o cheiro do homem atraia algumas mulheres. Geralmente quem apresenta aqui esse quadro com a gente é o Thiago Américo e a gente sempre faz aquele bate-bola. A gente estava conversando hoje mais cedo, Dani, sobre relacionamentos e tudo mais, nossos passados. Eu quero saber de você, casada, mãe, se quando você chega em casa depois de um dia cansado de trabalho, bate aquela jantinha, vai dar aquela deitadinha na cama, se você vira no sovaco seu marido, fisioterapeuta maravilhoso, e dá aquela cheiradinha. Seja sincera, hoje a gente estava batendo um papo sincero. Você gosta de dar aquela fungadinha no sovaco do marido, Carilo? A cara do Fábio Gabriel expressando a minha indignação. Vamos lá. Olha, Arleson, eu gosto muito de cheiro, eu concordo com a pesquisa que o cheiro do homem tem ali, né, o seu valor. Eu cheiro, sei lá, o pescoço, o cangote do meu marido. Agora, e o sovaco, eu nunca vou cheirar o sovaco. Ainda mais depois do homem trabalhar o dia inteiro, filho. Passa o sovaco adiante. Vai tomar um banho, vai passar um desodorante. Cheira, sei lá, pescoço, tudo bem. Agora, sovaco, eu não, gente. Ô, Fábio, sua mulher dá uma cafungada no seu sovaco de vez em quando? Me conta essa história. Ô, Dani, olha só, isso que eu ia falar. A primeira coisa quando eu chego em casa, quando eu vou até tentar dar um beijo na minha esposa, ela fala, olha, direto pro banheiro agora, vai tomar banho. É a primeira palavra que ela fala. Você chega todo suado, você chega sujo da rua, ela não deixa, olha, eu tenho que tirar o tênis na entrada do portão, da porta de casa e já vou direto pro banheiro, ela não deixa nem sentar no sofá, enfim, é direto pro banho. Se ela manda eu fazer isso, Dani, é ruim dela querer cheirar aqui, ó, debaixo do braço. Isso aí comigo não rola, não. É brava a mulher do Fábio Gabriel, deve ser brava, né, Fábio? Assim, vai direto pro banho. Eu ainda disfarço, eu falo, não, querido, dá um beijinho, não sei o que, mas vai lá, vai. Não precisa cheirar o sovaco. Elisângela, minha amiga colatinense, que mora numa cidade quente, você gosta de cheirar o aroma do sovaco do seu marido? O que você achou dessa pesquisa, hein? Deus é pai. Não gosto não, gente. Eu fiquei aqui rolando de rir. Ouvindo aí os comentários do nosso amigo Arleson. Olha, eu acho que essa pesquisa é meio estranha. Um cheirinho, né, no pescoço, né, no cangote, tudo bem, mas no sovaco, não. Esse cheiro de suor aí, não, né? Melhor tomar, como o Fábio disse ali, eu penso igual a esposa dele, melhor ir tomar banho primeiro, né? Ficar cheirosinho, acho que faz mais sentido, né, não, Dani? Faz mais sentido. Gente, meu marido faz triatlon. Você imagina eu dar um cheiro no sovaco dele, ele chega encharcado, eu falo aqui, ó, lá o caminho do banheiro, depois eu te dou um abraço, a não ser na hora ali, eu abraço na prova pra dizer que eu tô apoiando, eu abraço de longe assim. Mas, ó, tem outra história, hein? Você sabia que as mulheres precisam de mais sono do que os homens? Por um motivo que vai deixar muito marmanjo revoltado? Será? Conta pra gente, Elisângela, a sua pesquisa.
É verdade, Dani. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Mais uma vez repito, é uma pesquisa. É porque a gente usa mais o cérebro, né? Brincadeiras à parte, mas vamos lá, né? Vamos aí aos motivos dessa pesquisa aí, né? Desse estudo que foi feito. As mulheres, elas passam por mais alterações, né? No dia a dia. A gente menstrua, a gente entra na menopausa, a gente passa pela gravidez, a gente trabalha, cuida de casa, de filho, a gente faz mais coisas que os homens, na maioria das vezes, sim. Então, o nosso corpo acaba cansando mais e precisando mais de descanso. Então, em resumo, seria isso. Mas, assim, claro que para toda regra, né, existe exceção. Eu, por exemplo, durmo bem menos que o meu marido. Eu, né, não me alinho aí a essa pesquisa, tá? Eu preciso de menos tempo de sono para eu estar bem no outro dia. Já meu marido dorme 10, acorda 10 da manhã, entendeu? Mas, se deixar, claro, né? Se não tiver nada para fazer, gente. Meu marido trabalha, viu? Mas, assim, no resumo da ópera é isso, é que a gente passa por mais situações no dia a dia, né? Na nossa vida, na nossa rotina. E, sim, a gente acaba usando mais o cérebro e precisando dormir mais. Oi, e você, Dani, dorme mais do que o seu grande atleta? Eu me enquadro na descrição da Elisângela, gente. Acho que o nosso cérebro tem uma pilha a mais, porque a gente faz tudo isso, né? Menstrua, ovulação, lembra que tem que comprar presente da festinha do filho, lembra que tem que tirar o frango do congelador e durmo menos. Tá errado isso aí. Agora, e o Patrick, hein? Será que o Patrick concorda com isso? A mulherada é mais pensante, tem que dormir mais? O que você acha, Patrick? Olha, Dani, a explicação eu já não sei, mas em relação a essa situação aí de dormir mais ou não, olha, eu vou ficar em cima do muro, viu? Porque se tratando de mim, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é dormir. Se deixar eu durmo 10, 11 horas seguidas sem o menor problema, diferentemente da minha namorada, da minha mãe, das mulheres ali que estão dentro do meu vínculo. Assim, não gosto de dormir muito não, viu? Se dormir 7 horinhas por dia já tá bom, já tá de boa. Eu, se dormir 8 horas, que as pesquisas falam que é o ideal, eu acordo morto, viu? Morto com farofa, como diz aí o ditado. Esses homens estão tudo dorminhoco, hein? Ô, Patrick, que história é essa que a sua pesquisa fala de um amor que irrita? Gente, eu acho que o amor não tem muita coisa pra irritar, não. Que história é essa? Pois é, Dani, a pesquisa diz o seguinte, eu já vou logo esclarecer para o pessoal que gosta de reclamar muito, se irrita muito, não usar isso como justificativa. O que essa pesquisa diz é o seguinte, as pessoas que têm ali um vínculo amoroso com alguém, que tem realmente ali um amor, né, apaixonada de fato, elas tendem a se irritar mais com coisas que no dia a dia são consideradas besteiras, como por exemplo, às vezes o seu parceiro está um pouco mais distante de você, está naquele dia cansativo, quer ficar mais na dele, e aí essa pesquisa aponta que as pessoas que realmente amam vão ficar incomodadas, vão reclamar, por que você tá assim, tô sentindo você distante, você não tá mais querendo estar junto, o que aconteceu? Então assim, são coisas que no dia a dia as pessoas falam, você tá reclamando muito, você tá muito irritado, mas essa pesquisa diz que se você é assim, é porque você realmente se importa com a pessoa, então você reage a essas pequenas mudanças de humor ou de rotina, né, que o seu parceiro ou a sua parceira tem. Só que aí é que entra o que eu falei, não quer dizer que é porque você é reclamão, reclama de tudo que você ama, não vem usar essa justificativa. E você, Dani, pra você faz sentido, você aí que é casada, é mãe, faz sentido pra você isso? Menino, faz sentido, que eu acabei de tirar a conclusão que o meu cinegrafista Tatu, ele me ama. Porque se eu estiver mexendo no celular ali, ele se irrita comigo. Ele fala, sai do celular. Então, ele é o amor verdadeiro. Olha que bonito, gente. O amor verdadeiro no local de trabalho. Mas eu acho que faz sentido um pouquinho. A gente não se irrita. Eu não sou aquela esposa que se irrita, ai, jogou a toalha, neném, fica brigando com tudo, não. Mas que realmente a gente se incomoda com mais coisas do que se a gente não amasse. Ô, Arleson, o que é isso? Sombrinha que você comprou no camelô? Virada... Que é isso, Arleson? Tá quebrada? Misericórdia, gente, ó. Melhorar o orçamento do Arleson. Pegou a gente de surpresa. Pegou a gente de surpresa, era o que tinha aqui. Queria até pedir licença ao Marco Túlio dessa pesquisa aí, porque o negócio tá dando uma rochada aqui por nosso lado. Mas mostra pra gente tá essa legal, sombrinha, tá Marquise aqui pertinho, menino. vamos parar perto dele.
Deus Dani Cariello, tá chovendo horrores aqui na Praia do Canto. E a sombrinha, olha só. Olha a situação do repórter. Esses negócios de R$ 9,90 é complicado, tá? Vou falar com o Wagner Trabaque aqui. Falou, Vaguinho. O Tatu cuida melhor do repórter. Tava falando do Tatu aí. Trabalhei com o Everaldo Monteiro anos. Ele vinha com a capinha sequinha, um guarda-chuvinha bonitinho. O Vaguinho ama, mas nem tanto. Quem ama, cuida, tá, Dani? Quem ama, cuida. Tadinho, vai se proteger pra você não aparecer gripado aí. Misericórdia, vai falar que é porque a sombrinha ficou pingando na cabeça. Deus é pai. Vai, foge da chuva, Arlisson. Vai pra uma cobertura aí, uma marquise e manda o Vaguinho cuidar direito de você, gente. Quem ama, cuida, né? Obrigada, viu, turma, por essa pesquisa ótima. Daqui a pouco a gente volta com mais polêmicas. E olha, no mercado em que profissionais qualificados estão cada vez mais escassos, um curso gratuito para eletricistas oferece uma oportunidade para quem quer entrar e se destacar no mercado de trabalho. Mas, ó, atenção, hein? As inscrições terminam hoje, não dá bobeira. Saiba agora como participar. Para trabalhar fazendo manutenção da rede elétrica no alto de um poste, tem que ter mais do que disposição. É preciso ter conhecimento. E conhecimento específico é difícil para conseguir. Mas a EDP realiza cursos de formação de eletricistas e deixa os profissionais prontos para o mercado de trabalho. Formação completa que forma profissionais preparados para poderem exercer a profissão de eletricista, tanto para o quadro da EDP quanto para o quadro das empresas parceiras que prestam serviço para a EDP em todo o estado. É o que aconteceu com o Lucas. Ele já era eletricista, mas depois do curso da EDP, viu várias oportunidades aparecerem. Eu fiz o curso em 2023 pela EDP, mas já trabalhava nas prestadoras de serviço, né? E surgiu a oportunidade, saindo do curso, eu já entrei aqui em 2023 na EDP. Jackson também é formado pelo curso da EDP e desde que passou pela formação, teve passagens por algumas empresas, até passar pelo processo seletivo da EDP. Hoje, ele está felizão. Demorou um pouquinho, mas muita gente já está empregada. Eu fiquei uns 7 meses para entrar na parceira. Aí da parceira eu fiquei 1 ano e 7 meses trabalhando na parceira para depois abrir um processo seletivo no quadro próprio e hoje eu entrei no quadro próprio. A EDP abriu inscrições para a nova turma de formação de eletricistas. Os alunos recebem materiais didáticos, uniformes, equipamentos de proteção individual, além de bolsa auxílio. O público-alvo são jovens que tenham completado 18 anos de idade e têm o ensino médio completo. Esse curso é uma parceria da EDP com o Senai, vai ser realizado no Senai da Serra e tem uma duração de 500 horas. É importante que os candidatos tenham disponibilidade de carga horária, uma vez que o curso é ministrado de segunda a sexta em horário integral de 8 às 17 horas e tem uma duração de aproximadamente 3 meses para poder completar a formação. A EDP Excelsa realiza este curso há mais de 20 anos e 7 em cada 10 pessoas que passam por este curso saem daqui já empregadas. Uma grande oportunidade para quem está desempregado ou quem busca uma qualificação profissional. Pessoa que não tem qualificação, eu mesmo na época que eu iniciei a escola de eletricista em 2018, eu era um eletricista, auxiliar de eletricista, que é eletricista predial. Surgiu a oportunidade para me fazer um curso, um colega meu me indicou me orientou, né, falou que abriu a escola de eletricista na EDP, me inscrevi, fui selecionado e consegui fazer o curso e graças a Deus estou aqui hoje. Então, não perca tempo, porque as inscrições acabam nesta sexta-feira. No site da EDP está com um grande destaque lá, basta acessar www.edp.com.br que tem todas as informações e o link para inscrição. Pessoal, agora o Thor tem um recado muito importante para você. Presta atenção, hein? Roda, diretor. Dia 1º de abril. Não é mentira. A Barra do Jucu vai parar. Alô Vila Velha, Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira, vem pra cá. Dia 1º de abril, Barnabela, vou estar aí na Barra do
do Jucu, em Vila Velha, pra gente inaugurar mais uma grande loja do Thor, tá? Conto com a presença de todos vocês. Não é mentira! Corre que eu te vejo aí. Tchau, Thor! Pipoqueira Tramontina, tampa de vidro, 80 conto, eu disse 80 conto! Banqueta cor sortida, 15 conto para tudo, é banqueta 15 conto! 10 de 40 conto, é lavadora VAP 10 de 40 conto! É blackout tecido, 3 por 1,70, 4 parcelinhas de 50 conto! Cesto telado gigante, 20 conto! Guarda-sol gigante, 3 parcelinhas de 50 conto! É a loja do Thor, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Tá vendo aí? A loja do Thor não para de crescer. E você não esquece, hein? Tem tudo pra sua casa, gente. É guarda-sol, é jogo de panela, é cortina. Tem tudo e mais barato. Só se for de graça, né? E uma mulher foi identificada após um furto registrado por câmeras de segurança. Segundo funcionários, ela levou canecas térmicas de uma loja. Só que olha o que aconteceu, gente. Ela se arrependeu. Ou seja, ela foi lá, entrou na lojinha, né? Olha lá, furtando as canecas. Escolhe a cor, ó, quero rosinha. Ela faz com critério, olha lá. Tá olhando. Ah, vamos pegar mais uma aqui, laranja. Combina com rosa, olha lá. Não, laranja ela não quis, não. E foi pegando. Aí, ó, foi embora. Na cara dura. Mas depois a consciência dela bateu, Elisângela. O que rolou ali, hein? Mais ou menos, Dani, mais ou menos. Olha só, essa mulher aí, né, foi registrada por câmeras de segurança ali nessa papelaria de Colatina. O que ela fez? Ela entrou como se ela fosse uma cliente, olhou as canecas, né, os copos térmicos aí, esses que a gente usa bastante, né, nessa época principalmente de calor. E depois que ela olhava, escolhia, como você disse aí, ela ia num cantinho da loja que tinha menos movimento e ela pegava e colocava dentro de uma sacola que estava ali no braço dela. Aí ela voltava novamente, ficou fazendo aí, sabe, esse vai e volta, até ela furtar as 6 canecas. Então, depois que ela fez isso, ao invés de ela ir para o caixa, pagar as canecas que estavam ali na sacola, ela foi embora, como se nada tivesse acontecido. Mas aí o pessoal percebeu, né, que estava faltando caneca, verificou e acabou vendo que elas tinham sido furtadas. Com isso, entrou em contato com a polícia. E quando entrou em contato com a polícia já reconheceu a cidadã, pois ela já tinha várias passagens pelo mesmo crime. Por furto, ela tem várias passagens, a polícia não informou quantas passagens, mas ela já tem várias passagens pelo mesmo crime, né? Já tinha furtado outras vezes. Inclusive, o que chama atenção é que em janeiro deste ano, ela também furtou uma caixa de som avaliada em R$2.000. Já essas canecas aí, elas custam em média entre R$80 e R$150. Então o prejuízo seria de R$800 aproximadamente. Quando ela soube que a polícia procurou por ela na casa dela, o que ela fez? Ela ligou para o 190 e falou para polícia voltar lá, que ela tinha deixado as canecas. Mas a gente tem uma sonora agora, uma entrevista que nós ouvimos a vendedora da loja, que ela explica um pouquinho aí de como eles descobriram. Depois eu volto para terminar essa história. Eu voltei do almoço, aí cada um aqui na loja tem a sua seção. Aí no momento eu vi que uma quantidade muito grande estava faltando na minha seção. Aí procurei com as meninas do caixa, com as vendedoras, né, se tinha feito uma venda, né, que a gente até ficou feliz se fosse uma venda realmente. Mas aí quando a gente foi procurando por cada uma, esses copos não foram vendidos. Aí eu falei com a gerente da loja que a gente teria que ver o que aconteceu, porque no caso a gente foi olhar na minha seção e não se encontrava mais os copos, aonde ela olhou na câmera e a gente conseguiu ver que essa cliente entrou dentro da loja e foi pegando aos poucos os copos, colocando na bolsa e saiu como se nada tivesse acontecido. Da egípcia. Oi, Elisângela, conta pra gente o restante dessa história.
Pois é, ela saiu da loja como se nada tivesse acontecido, foi descoberta, devolveu as canecas, ou melhor, deixou com a família e a polícia foi lá, pegou de volta, entrou em contato com a loja, né? O pessoal foi lá para recuperar essas canecas. E aí a polícia também nos informou que ela também tinha cometido esse outro furto, né, em janeiro. Na ocasião, Dani, ela também fez a mesma coisa, ou parecido, na verdade, né? Também foi descoberta, imagens de segurança circularam pela cidade e ela saiu caminhando pelo calçadão de Colatina, gente, com a caixa de som na mão, fora de sacola, sem nada, sabe? Como se fosse dela, como se ela estivesse indo para um eventozinho, sabe? Uma diversão e levando lá a caixa de som junto. Então, como imagens registraram, ela novamente, né, ela também foi procurada e aí ela pegou e informou que essa caixa de som estava em uma área de vegetação. A polícia foi lá e localizou e também recuperou essa caixa de som que foi furtada no bairro São Silvano, aqui em Colatina. Como nós dissemos, essa mulher aí, ela já tem várias passagens. Também, de acordo com a Polícia Militar, ela está grávida, né? E ela sempre que faz esse tipo de crime, né, que age dessa forma, ela consegue escapar dos flagrantes. E aí ela tem várias passagens, deve responder sim, né, pelos crimes, mas está solta, Dani. Ai, Elisângela, o Cris, nosso cinegrafista, levantou uma questão aqui no estúdio. Como é que vai ser para essa criança? Porque a gente sabe que as crianças perguntam, a minha filha pergunta, mamãe, o que você fazia quando eu estava na sua barriga? Eu respondo, tá? Mamãe fazia matéria, mamãe subia morro, mamãe pulava no valão para mostrar se tu é verdade. Mas mamãe também ia, tirava foto, fazia carinho. Agora, nesse caso aí, a criança vai falar, mamãe, você fazia o quê? Ai, filha, eu furtava, eu roubava, aparecia um monte de câmera de vídeo monitoramento, roubando caneco, roubando caixa de som. Olha isso, gente, isso que é o complicado, né? A criança já vai nascer com essa referência aí, pelo que a Elisângela falou. Então, eu me enganei, ela não bateu a consciência e foi devolver, não. Ela foi com medo, porque se ela já tinha uma passagem, né, uma listinha de passagens pela polícia, ela já é gatuna, como diz os meninos, né? Então, já é conhecida da polícia e aí viu que a polícia foi atrás dela e ó, vai lá que eu devolvi. Poxa vida, né, Elisângela? Obrigada pelas informações ao vivo. E nós voltamos a falar sobre o caso do estudante que foi atacado com facadas em sala de aula. Isso aconteceu em Jardim Camburi, Vitória, e chocou o estado inteiro. O Patrick Sanches chega agora com vai trazer novas informações e preparou uma reportagem pra gente. Vamos ver. Um dia após o ataque, a escola amanheceu assim, vazia, sem aquela correria de alunos e pais deixando os filhos na escola. As aulas foram suspensas nesta sexta-feira para todos os turnos. O motivo? Um aluno foi atacado a facadas por outro estudante nesta quinta-feira. Os dois adolescentes têm apenas 13 anos de idade. Logo depois das facadas, o menino foi levado com urgência para o Hospital Santa Paula. De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido no braço, na axila, onde teve uma forte hemorragia, nas costas e também teve o pulmão perfurado, causando muitas dificuldades na respiração. O SAMU foi acionado e logo depois ele foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória, onde até o momento segue internado e seu estado de saúde não foi divulgado. O caso aconteceu nesta escola pública, em Jardim Camburi, Vitória. Após o ocorrido, os estudantes foram liberados antecipadamente como medida de prevenção e cuidado. Segundo o major da Polícia Militar, que acompanhou o caso, o tempo de resposta dos militares para chegar ao local e socorrer o adolescente foi crucial. O atendimento foi feito de forma muito rápida, os policiais demoraram apenas 2 minutos para chegar até a escola. Isso foi muito importante para salvar a vida da vítima, que foi socorrida pela própria Polícia Militar. Não deu tempo de esperar a chegada do SAMU, porque a criança, o adolescente, estava tendo uma hemorragia intensa. Precisou até um policial militar fazer um torniquete no braço direito dele. De acordo com a polícia, o agressor foi contido por professores que retiraram a faca da mão dele logo após o ataque. Ele foi levado para uma sala reservada até a chegada das autoridades. Tanto a vítima quanto o suspeito estão há pouco tempo aqui no estado. O agressor veio do Amazonas e a vítima de Curitiba, no Paraná. De acordo com a polícia, o ataque aconteceu dentro de sala de aula. O suspeito foi até o banheiro, colocou algo parecido com um capuz na cabeça e foi em direção à sala em que estava o colega com uma faca na mão. Ainda segundo a polícia, ele não tinha um alvo.
O ataque foi aleatório. A vítima e o agressor sequer se conheciam. Para as autoridades, ele relatou que só queria ferir alguém e atacou o primeiro estudante que viu pela frente. Foi uma vítima aleatória, o agressor disse que só tinha vontade de fazer isso com alguém e hoje ele escolheu esse dia para efetuar essa agressão. E parecia um adolescente transtornado. Os policiais que fizeram o primeiro atendimento disseram isso, que ele aparentemente não tinha noção do que tinha feito. A Guarda Civil Municipal de Vitória também foi acionada através do botão do pânico, equipamento presente em escolas municipais da capital. Rapidamente, as forças de segurança deram a resposta. A viatura da Polícia Militar chegou primeiro na unidade escolar, ficando a cargo da condução dessa ocorrência. A Guarda Municipal chegou logo na sequência para trazer a tranquilidade, dar todo o apoio aos alunos, aos familiares, aos professores e servidores daquela unidade escolar. O agressor foi levado para a Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei, acompanhado dos pais. E após os procedimentos, foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, o CIASE. A faca foi apreendida e a Polícia Civil está apurando o caso. A vítima, até o momento, segue internada. Casos como esse sempre acendem um alerta, né? Será que dá para evitar novos ataques? Será que o que causa uma situação dessa? Você de casa é convidado a participar dessa conversa que eu vou ter agora aqui no estúdio com o psicólogo Alexandre Brito. Tudo bom? Seja bem-vindo ao Alô Espírito Santo. Prazer sempre estar aqui. É um caso estarrecedor e eu queria que você falasse o seguinte: o que pode levar um adolescente, né? É uma criança na divisa ali, né? Da infância para a adolescência, a tomar uma atitude como essa? A gente vê que quando acontece isso, nós temos vários fatores e elementos que podem estar envolvidos também. Porque nem sempre quando isso acontece, a gente tem que pensar no daqui para frente, mas também como prever e prevenir e evitar esse tipo de situação, que pode levar... São, por exemplo, situações de vulnerabilidade do adolescente, vulnerabilidade da escola, dificuldades de ter uma atenção à saúde e também aos direitos do jovem. Tudo isso pode aumentar essa chance de acontecer alguma situação de risco ou de violência. A gente vê também como se dá a relação entre os alunos e os seus familiares, isso é muito importante também. A própria comunidade em que vive, porque às vezes a violência a gente vê que ela é muito comum de ser propagada, dela ser, vamos dizer assim, repetida. Então, quando eu repito uma violência, é porque eu assisti, vivi e participei de algum modo dessa violência. Não é esse caso específico necessariamente, sim, pois não temos elementos, né, para falar sobre isso. Mas, em geral, a gente vê que acontece o quê? Situações de vulnerabilidade, dificuldades de relacionamento ou alguma outra questão que pode fazer com que haja essa necessidade do jovem de se expressar, só que se expressa de um modo violento e isso é um problema. Qual que é o papel da família nesse momento em que, para mim, é uma peça-chave? Né? O que pode ser feito? A família é crucial nesse processo, ela é parte disso, tanto em termos psicológicos, para a saúde, tanto em termos legais também, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a família ela é importantíssima nesse processo para que ela possa, junto com toda a rede que possa vir a surgir nesse momento, como o caso de atendimentos especializados, mas que a própria família também se envolva nisso de um modo ativo, de se implicar e se responsabilizar pelo que aconteceu também, para que ela seja mais uma rede de apoio do que de risco. Então, a família ela precisa estar envolvida, compreendida em toda essa situação, né? Porque a família, a gente entende que ela é um lugar de proteção. A gente entende que, pelo menos em geral, a família deve fazer esse papel de cuidar do jovem e entender as suas necessidades também, para que essas necessidades não cheguem a ser expressas de um modo violento porque tiveram algum tipo de violação ou negligência. Alexandre, você falou em necessidades, né? A gente viu na entrevista que uma das alegações desse jovem, desse menino agressor, foi porque minha vida é muito ruim, meus aniversários todos são tristes. Óbvio que não justifica, mas tem alguma coisa ali que talvez ele não expressou para a família. Isso pode acontecer? Pode acontecer porque, pelo relato dele, pelo que dizem do relato dele, tem algo de um sofrimento. O sofrimento, a gente sabe isso desde 1900, com Freud, criação da psicanálise, que se ele não é expresso, ele de alguma forma vai acabar aparecendo de diversos modos. E muitas vezes o sofrimento pode aparecer, né,
em movimentos agressivos e às vezes é com a própria pessoa. Mas, deixar aqui bem claro isso, né? Que transtornos mentais, sofrimentos e situações de vulnerabilidade envolvendo saúde mental não produzem violência, pelo contrário, deixam a pessoa mais, na verdade, em situação de risco. Então, uma pessoa que vive um estado de sofrimento psíquico, ela está muito mais em risco do que ela mesma ser um risco para o outro. Então, nesse caso, talvez aconteceu as duas coisas. Ele pode estar em uma vulnerabilidade, em sofrimento, e passar por alguma situação em que faz aparecer a violência. Então, os transtornos mentais, eu não trabalho como eles sendo causa da violência, mas a gente vê que nesse caso aqui, tem talvez os dois movimentos dele estar em sofrimento e alguma circunstância que pode produzir nele uma violência que ele comete, que talvez ele também tenha sofrido em alguma medida. Qual que é, na sua opinião, o papel da escola nessa história toda? A escola é essencial também como forma de prevenção para situações como essa. Mas é importante que a escola também tenha esse suporte para que ela possa fazer esse trabalho, seja com formação de professores, com projetos também que possam fazer com que os alunos tenham uma integração diferente, os cuidados e o enfrentamento ao bullying sejam ativos. Então a escola tem um grande papel nessa história para que esses adolescentes que são deixados ali pelos pais, esperando segurança também, possa todo mundo ter segurança, os professores se sentirem seguros, os coordenadores, os alunos e todos os envolvidos ali também. Então, a escola ela tem, em geral, papel protetivo. Tanto que a gente vê o quê? Quando um aluno está em evasão escolar, geralmente ele está em uma situação de vulnerabilidade, de violência ou coisas assim. Então, a escola tem sim um papel de proteção. Então, ela precisa de oferecer e receber esse apoio de um modo preventivo para que coisas assim não aconteçam. Para a gente encerrar, também é importante agora ter atenção aos adolescentes que presenciaram essa cena, né? Com certeza, porque a cena pode ser uma cena traumática. E a cena traumática, ela de alguma forma repete para a gente fica revivendo aquela situação e o medo de voltar para a sala de aula. Então, o lugar que eu poderia ter proteção e um lugar que eu poderia ali estar pensando em aprender, fazer trocas com meus colegas e com os professores, se torna um lugar hostil. Perigoso. Perigoso. E eu não quero voltar mais para lá. E cá entre nós, muitas vezes, tem resistências de crianças e adolescentes de ir para a escola sem acontecer. Exatamente. Situações como essa. Então, quando acontece uma situação como essa, tem que repensar toda a dinâmica da escola. Eu acredito que a escola deve criar estratégias com os pais, com os profissionais e com as crianças, momentos para que isso sejam feitos, né, para retomar as aulas e que essas crianças também tenham, todas elas, um suporte e um apoio para que isso não fique sem ser, vamos dizer assim, dito e trabalhado ali nesse ambiente também. Tá certo, Alexandre. Obrigada pela participação aqui no Alô Espírito Santo. Um caso realmente que exige muita reflexão, muita discussão, porque foi uma história muito grave, né? E agora eu vou mostrar uma situação complicada de resolver, tá? Moradores de rua estão ocupando a sala de espera da UPA de Carapina, no município da Serra. E aí, gente, como é que... Olha lá, deitadinho na porta. É um problema social, né? Ao mesmo tempo, olha lá, gente, a situação... Como é que você faz, né? O paciente está precisando ali do espaço, mas ao mesmo tempo, quem vai lá fazer essa abordagem? Patrick Sanches, como é que a gente resolve isso, hein? Pois é, Cariela, uma situação bem complicada, né? A gente vê nas imagens pelo menos 4 pessoas em situação de rua que ocuparam ali o espaço da UPA de Carapina para dormir, segundo relatos de testemunhas. Só que eles não estavam, por exemplo, na parte de fora, na marquise ou na calçada em frente ali à UPA. Eles estavam realmente dentro, no lugar ali que é destinado às pessoas esperarem o atendimento. E isso, obviamente, gerou muitas reclamações das pessoas, né? Pessoas reclamando do forte odor, né, de que eles estavam ocupando um espaço ali que é para a pessoa sentar, né, para aguardar ser atendida. E segundo algumas pessoas, isso não é um problema de agora, que aconteceu de um dia para o outro, não. Já tem alguns dias que isso vem acontecendo e as pessoas estão reclamando, a população reclama de uma falta de fiscalização, né? Por que vai manter ali? Por que eles vão continuar ali? Ninguém vai fiscalizar, ninguém vai tomar uma atitude? Pois é, Dani, é mais uma dor de cabeça aí para a prefeitura resolver, não só essa questão
questão de tirar eles daquele espaço que é destinado para as pessoas aguardar atendimento, mas também o que fazer com essas pessoas que estão em situação de rua. Como você falou, isso é um problema social, Dani. É um problema social, mas que tem que ter uma solução, né? Porque tá ali na sala de espera, a pessoa chega, né? Nós estamos falando aí de pessoas em situação de rua, mas pode ter usuário de droga, pode ter alguma atitude maior? Pois bem, a gente procurou a prefeitura, mas até o momento não recebemos uma resposta. Então, a qualquer momento, a gente traz aí a resposta da Prefeitura da Serra. E olha, a gente falou agora há pouco do caso do menino, tem uma participação que chegou aqui pra gente do Josiel Cruz, né? Do menino que esfaqueou o colega de escola em Jardim Camburi. O Josiel mandou assim: com certeza, esse é um caso muito triste. Essa criança precisa, sim, de um atendimento profissional. Infelizmente, muitos reflexos da família impactam na vida dos filhos. Mas é muito, tá, gente? É muito. Não adianta a gente achar que a criança é culpada sozinha. Claro que é, né? Mas assim, sozinha não. Como bem explicou o nosso psicólogo Alexandre, a família tem toda uma responsabilidade. Seja de dialogar, seja de dar bons exemplos, seja de, né, não ter um ambiente violento em casa. Realmente, então, é uma história bem complexa, viu? Um caso de perseguição que durou 7 anos terminou em prisão em Viana. Um homem foi detido acusado de stalking contra um jovem. Sabe o que é stalking? Ficar ali seguindo, perseguindo. Estou stalkeando. A Alisson Schneider, a vítima era adolescente ainda quando essa perseguição começou? Que situação, né, Dani Cariello? Hoje essa menina tem 22 anos de idade e o homem tem 28. Olha, essa jovem foi perseguida por 7 anos por este homem lá no município de Viana. A vítima relatou, Dani, que nunca teve qualquer relação com o homem que a seguia com frequência em locais diferentes. De acordo com as investigações, o caso teve início quando a vítima era ainda adolescente. Desde então, ela registrava várias ocorrências na polícia. Então, essas ocorrências, Dani Cariello, desde 2019, imagina o que essa menina estava passando. Não tinha nem pandemia, ela ainda era perseguida por este homem. A perseguição constante fez com que a jovem precisasse aí alterar a sua rotina todo dia, né? Você vai para o trabalho por um caminho, o cara já sabe que é por ali. Aí no outro dia você tem que ir por um caminho. Você vai por um trabalho por um caminho e volta por outro caminho, exatamente para poder não dar chance desse cara encontrar com ela. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima apresentou imagens de vídeo monitoramento que ajudaram aí a comprovar esses relatos da jovem. Então, em um desses registros, um homem aparece caminhando em frente à casa da vítima e fazendo gestos que sugerem como uma agressão. Tipo, sabe, a pessoa tá lá na janela e passa o cara do lado de fora e faz assim, ó. Você imagina o terror que essa jovem viveu em todos esses anos. Diante disso tudo, esse homem acabou preso. Gente, isso daí é muito grave, tá? E o desfecho poderia ter sido outro. Imagina, 22 anos, 7, sendo perseguida por um cara psicopata, Dani. Hein, Alisson? Esse homem não tá sozinho, não, hein? Olha lá, fazendo lutinha só. Hein? Tô achando muita. Mais uma vez, a região da Grande Terra Vermelha o rapaz fazendo sinal de luta pra moça. Que você imagina, é o que você disse. Você imagina você viver a sua rotina tendo que desviar de alguém que você, não conhece, não é ex-namorado, é um cara maluco que vai atrás de você onde você estiver. Aí você sai do trabalho, tem que tentar sair pelo outro caminho, vai no shopping, vai pelos fundos, porque tá o doidão lá dando soco imaginário. Que é isso, gente? Troço maluco. Que bom que foi preso e que bom que essa moça vai ter paz depois de 7 longos anos de perseguição. Deus me livre, gente, não consigo nem imaginar. Obrigada, Arlisson. E um acidente envolvendo um carro e uma moto em Guarapari terminou com uma pessoa ferida. Fábio Gabriel vai trazer agora mais informações pra gente sobre esse acidente. Fábio.
Pois é, Dani, esse acidente aconteceu ali na Praia do Morro, um lugar que é muito badalado e conhecido, frequentado também por conta de sua praia, mas que infelizmente acabou sendo aí o palco dessa colisão entre o carro e a motocicleta. Nas imagens, Dani, que a gente observa aí, que foi registrada através de um circuito de vídeo monitoramento, na parte superior à esquerda do vídeo, a gente observa o exato momento em que a motocicleta que seguia ali pela Avenida Paris é atingida por um carro ali de cor escura. E além de atingir em cheio, Dani, essa motocicleta, o veículo ainda bateu em um carro de cor branca que estava estacionado ali na Avenida Mar do Norte. Dani, pelas imagens a gente observa que ali no momento, se não estava, já tinha chovido. E também não dá para poder a gente perceber ali se tinha sinalização, se essa avenida em que a motocicleta ela seguia era a principal e a que o carro estava era a secundária, mas o fato é que o carro acabou atingindo em cheio e, segundo as informações da nossa produção, Dani, a garupa que estava nessa motocicleta acabou ficando ferida e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que a levou ali para um hospital da cidade de Guarapari. Dani, a gente sabe que quando o trânsito, quando o tempo está chuvoso, conforme agora, nesse momento aqui no estado, em algumas cidades está chovendo, é preciso ter a atenção redobrada. E todos sabem, né, que o Código de Trânsito Brasileiro sempre determina que o veículo maior é sempre responsável pelo menor. Então, nesse caso aí, a gente não sabe ainda o estado de saúde, não foi divulgado o estado de saúde aí dessa garupa que foi socorrida pelo SAMU, mas a gente espera, Dani, que ela esteja bem e que aí fica o alerta, né? Que em tempos assim, o motorista, motociclista, enfim, todos no trânsito precisam ter a atenção redobrada para que acidentes desse tipo, Dani, não aconteçam nas ruas. É isso mesmo, Fábio. Tá chovendo, pista molhada. Tem que ter atenção redobrada, né? Os acidentes graves costumam acontecer você derrapando o carro, né? Até inclusive o acidente que matou meu pai foi um dia de muita chuva. Então realmente tem que ter atenção redobrada. Não é que você não vai sair de casa, mas você tem que ficar atento. E a gente torce para a recuperação aí desse motociclista, viu? Uma câmera flagrou o momento em que uma jovem teve o celular roubado. Ficou tudo gravado lá. Olha lá, ó. Menina, foi rápido demais. Que é isso? Ela tava conversando com alguém, olha lá. Olha lá, tá mexendo. Vup. Passou, meu filho. Não deu tempo nem dela ver a cara do sujeito. Deixa eu chamar o Samuel de Fraga. Samuel, conta essa história pra gente, menino. Pois é, Dani, é claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas pela imagem a gente vê que a menina, para quem mora em Cachoeiro, a gente pode dizer que a menina acabou dando sopa, né? Porque onde aconteceu esse furto foi ali na região central da cidade, do outro lado do rio. Apesar de ser na região central, Dani, é um local onde acontecem muitos furtos. E ela, nesse horário da noite, sozinha, encostada ali na parede com o celular, né? Infelizmente, é como a gente mesmo diz, é pedir para ser furtada, né, coitada? Mas a gente não está aqui para julgar. A câmera de segurança mostra que os dois meninos passam primeiro de bicicleta, já avistam que a menina está ali dando sopa com o celular, eles dão a volta, vão lá na ponte, retorna e passa rapidamente e retira o celular da mão dela. Esse não é o primeiro caso que a gente mostra aqui no Alô, que acontece aqui em Cachoeiro, já é o terceiro caso que a gente mostra desse sentido. Pessoas que acham que estão seguras com o celular na mão, mas aí, rua deserta, né, Dani? Não se deve ficar com aparelho nenhum na mão, nem fone de ouvido. A gente sabe como que a criminalidade está em qualquer canto, não só do estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Então, todo cuidado é pouco, principalmente com eletrônicos que sejam fáceis de serem furtados, como é o caso desse aparelho celular aí. Que coisa, mas um susto, né, coitada da moça, né, Dani? Coitada mesmo, tadinha. A gente não sabe o que ela estava fazendo, né? Estava respondendo uma mensagem importante, se não estava. Mas realmente é o que você falou, não tem lugar mais seguro, né? Você está numa rua escura. Tem que ficar de olho. Não é culpa dela, mas a gente agora tem que se precaver por conta da violência. É a violência mudando hábitos. Você tem direito de usar o seu celular.
Mas, como a criminalidade está solta, é melhor você guardar, deixa para usar em casa, num ambiente fechado. Infelizmente é assim. Obrigada, viu, Samuel, pelas informações. E um homem de 46 anos foi morto na frente de casa. Você sabe por quê? Olha a responsabilidade dos linguarudos, hein? Por causa de um boato que se espalhou na região. Olha isso, gente. Uma mentira que custou a vida de um inocente. Que mentira foi essa? Você acompanha agora na reportagem. Este homem alegre, sorridente, que aparece no vídeo dançando, é Alessandro Coelho Schmidberger. Alessandro foi assassinado de forma cruel depois de uma informação falsa. Ele foi surpreendido de forma brutal, covarde e injustificável por Cauã e por Eric, que decididos a matar o suposto estuprador, que seria o Alessandro, que não se verifica, não é verdade, esse fato ele não foi confirmado. Melhor dizendo, foi confirmado que Alessandro não tem nada a ver com estupro, era um rapaz totalmente inocente. No último domingo, Alessandro estava na frente da casa dele, confraternizando com amigos, fazendo um churrasquinho, batendo aquele papo com os vizinhos, quando de forma cruel e covarde foi surpreendido por 2 homens que estavam em uma moto. O carona disparou 19 vezes e pelo menos 12 tiros acertaram Alessandro, que morreu na hora. O caso aconteceu no bairro São Judas Tadeu, na região de Serra Sede. A mãe da suposta vítima ainda teria confirmado que Alessandro teria cometido abuso sexual contra o filho, uma criança de apenas 5 anos de idade. Eles veem o Alessandro, eles ligam para essa mandante e eles perguntam, olha, ele está aqui, ele está de camisa vermelha, é negro, calça preta, tem certeza que é ele? Ela, não, é ele mesmo, pode matar. Mas tudo era mentira. Os suspeitos nem perguntaram o nome de Alessandro, que teria sido confundido com outro homem. Alessandro foi morto pela cor da pele. Recebemos as informações de que o suposto estuprador de fato, ainda não identificado formalmente, digamos assim, ele guardava algumas semelhanças com a vítima Alessandro. Ele também era negro, ele também tinha a mesma estatura que o Alessandro e também era pedreiro. Então, essas semelhanças, infelizmente, levaram o Alessandro à morte. Os assassinos são Eric Gordiano dos Santos, de 26 anos, e Cauã Vital dos Santos, de 18. Eles foram presos em Melgaço, região de Domingos Martins. Os dois foram presos um dia depois do crime. A arma usada para matar Alessandro também foi apreendida. E o delegado destaca a frieza dos criminosos. E sem remorso nenhum, você vê que o Cauã não tinha nenhum pingo de arrependimento. O Eric Gordiano, uma atitude assim deliberada também, totalmente descompromissada com a vida. Ele decide levar o Cauã para matar o Alessandro. Então a gente entendeu ali que se tratava de uma ação extremamente covarde. A polícia conta que, se quiser. Este homem alegre, sorridente, que aparece no vídeo, Coelho Schmidberger. Alessandro foi assassinado de forma cruel depois de uma informação falsa. Você vai ver agora um flagrante. A gente teve um probleminha agora com a reportagem, mas vamos seguir aqui com o nosso Alô Espírito Santo. E você vai acompanhar agora um flagrante de um motociclista que é levado por uma enxurrada na região serrana. Uma história bem grave. Olha aí as imagens, gente, ó. Tô no carro pequeno, tô tá parada vendo? aqui. A correnteza tá muito forte. A motorista narrando. Então quem for subir ou descer... Ó, o motoqueiro acabou de cair, gente. Olha o perigo. Jesus amado, olha. Gente. Meu Deus do céu, sangue e fogo. Meu Jesus. Você viu aí? A força da água foi tão grande que empurrou o motociclista. Eu não sei se a gente tem informações se ele está bem, mas espero que sim. Eu vou chamar o Patrick Sanches, que tem mais informações sobre esse caso. Patrick, que perigo. Eu nunca tinha visto essa cena, né? O motociclista tombou e, ó, a água foi arrastando ele também. Foi
Pois é, Dani, só para contextualizar, aqui na Grande Vitória a gente viu que ontem choveu, hoje tá com aquela carinha de que vai chover, não vai. Agora em Marechal Floriano a situação ficou muito feia ontem. Só para você ter uma ideia, a chuva foi curta, foi durante pouco tempo de chuva, mas segundo a Defesa Civil já são cerca de 200 pessoas desalojadas e pelo menos 2.000 pessoas foram impactadas de alguma forma por conta da chuva. E aí renderam vários vídeos que a gente consegue ver nas redes sociais. Eu vi aqui rapidamente um carro que ficou praticamente submerso e também esse vídeo desse motociclista que me chamou muita atenção pela forma como aconteceu. Isso não é algo que a gente está acostumado a ver. A gente percebe ali que ele estava trafegando, tentou passar por uma área que estava literalmente tendo uma correnteza de tanta água que tinha e ele foi derrubado da motocicleta. E não só isso, quando ele cai da moto, ele ainda é arrastado para o canto da pista, Dani. É muito surpreendente essa cena. A gente vê a força da água que foi causada pela chuva. Isso que é o mais surpreendente, isso é água de chuva, gente. Olha a força que a correnteza ficou ali, que chegou a derrubar ele da moto e ainda levou ele. Eu fiquei preocupado ali por um momento, pensando que ele poderia cair, porque a gente vê que ele vai sendo carregado para o canto da pista, ali as margens ali, aparentemente da rodovia, chega a bater ali como se fosse no canteiro ali de segurança e se segura ali, porque se não tivesse ali aquela proteção, ele poderia ter caído, entendeu? Então, assim, é uma situação muito preocupante e, olha, a Defesa Civil continua acompanhando e alerta, porque a previsão para os próximos dias na região ali de Marechal Floriano é de chuva, viu? Então, todo mundo que mora ali nessa região tem que ficar atento, tomar cuidado com queda de árvore, alagamentos, enfim. O mais seguro é ficar em casa e, às vezes, nem em casa você está seguro, né, Dana? Como eu falei, cerca de 200 pessoas ficaram desalojadas por conta dessas fortes chuvas que atingiram a região ontem. Pois é, Patrick, a gente está acompanhando agora imagens de Marechal Floriano. É o que você falou, em casa a gente acha que está seguro, mas fique esperto com os alertas, porque se houver algum alerta para onde você mora, não pense duas vezes. Às vezes pode ter um deslizamento, então é melhor você preservar a sua vida do que tentar ficar ali, né, infelizmente, tentando proteger sua casa. Então, fique esperto, tem previsão de chuvas nesse fim de semana e atenção aos alertas emitidos pelos órgãos que fazem, né, essa proteção. Obrigada, Patrick, mais uma vez. Agora eu tenho um recadinho para você, presta atenção. A mobilidade transforma vidas e na Citroën ela também é feita para todos. Se você é PCD, aproveite condições exclusivas pensadas para facilitar a sua conquista do carro novo. Citroën C3 e o Turbo, acabamento exclusivo e sofisticado e um design que tem presença por onde passa. Sinta a praticidade e o conforto em cada detalhe, enquanto o motor Turbo 200 entrega desempenho. E o melhor, hein? Tudo isso por R$ 91.936,39. Conheça também o Citroën Basalt Fio Turbo, com acabamento exclusivo e sofisticado e um design marcante, que tem presença por onde passa. E uma tecnologia que trabalha para você, trazendo bem-estar, praticidade e conforto no seu dia a dia, por apenas R$ 97.412,61, numa oferta exclusiva para PCD. Vá até a Citroën Passion em Serra e Vitória e faça um teste. E uma advogada capixaba morreu numa praia lá do México. Arlisson Schneider é quem traz os detalhes pra gente. É com você, Arlisson. Pois é, Dani, essa advogada é a Gabriela Cardoso. Ela acabou aí morrendo quando entrou na praia, na água do mar, de uma praia lá do México, perto de Puerto Escondido. Segundo a imprensa lá local, a jovem ela chegou a ser socorrida por guarda-vidas, mas infelizmente acabou não resistindo. Gabriela, ela é capixaba daqui do Espírito Santo, se formou em Direito em São Paulo e atualmente morava em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava aí numa viagem de férias lá no México. Após a confirmação da morte desta menina, as autoridades foram até lá para poder fazer ali os trâmites necessários. Vamos lá. O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado Geral do Brasil no México, tem ciência do caso. O consulado está em contato com a família
da Gabriela ali e presta toda a assistência consular e com as autoridades locais. Informa que, em caso de falecimento a cidadãos brasileiros no exterior, as embaixadas e consulados podem prestar orientações gerais para as famílias, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como atestado consular de óbito, tão logo terminem aí os trâmites obrigatórios lá do outro país, nesse caso aí do México. Uma pena, né, Dani? Isso daí mostra que o mar não tem cabelo, não só aqui no Espírito Santo, mas como em todo mundo. Vamos ter cuidado na hora de entrar no mar. Foi dar um mergulho, veio uma onda forte, arrastou ela pro fundo, não conseguiu sair. Infelizmente, morreu. Dani? Quem vai imaginar, né, Alisson? Nasceu aqui no Espírito Santo, talvez já tenha dado muito mergulho na praia de Camburi, sei lá, foi morar em Nova York, uma vida pela frente, cara. Vai dar um mergulho no México e acontece isso. Nossos sentimentos aí para toda a família dessa advogada. Obrigada, Alisson, pelas informações. Atendimento médico de graça, além de serviços de dentista para a população a partir de hoje. Olha essa ação aí, hein? Para a população. Elisângela Ramos tem mais detalhes, não é isso, Elisângela? Ei, Dani, isso mesmo, uma excelente oportunidade para quem está precisando de atendimento de saúde. Colatina recebe a partir de hoje a carreta missionária que pertence à Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. É um projeto, né, para oferecer consultas e também tratamentos odontológicos de forma gratuita. Olha só, a gente está inclusive dentro da carreta. Aqui nós temos os consultórios, ó, o Fabrício vai mostrar para vocês. O consultório odontológico, aqui é o médico, na verdade, são 2 consultórios médicos. Ao todo serão 7 profissionais, né, entre médicos e dentistas, atendendo aqui durante esses 3 dias, porque a carreta está chegando hoje, mas ela fica até o domingo. Aqui, onde o Fabrício vai mostrar agora, é o consultório odontológico. Vamos entrar ali, Fabrício, que a gente vai mostrar que são várias cadeiras, né, que os dentistas poderão atender ao mesmo tempo. Então, ao todo, a expectativa é que durante esses 3 dias, várias pessoas sejam atendidas, né? Pelo menos 150 pessoas, isso de forma gratuita. Então, hoje, daqui a pouquinho, 1h da tarde, aqui na Praça Sol Poente, em Colatina. E entre todos os profissionais voluntários que estão trabalhando aí nessa ação, né, nesse projeto, são 30 pessoas. E outra coisa muito bacana, Dani, 500 peças de roupas também serão doadas. A gente descobriu isso agora há pouco. Essas roupas, elas foram cedidas, né, pela Secretaria da Justiça. Sabe aqueles produtos que chegam no aeroporto de Vitória que são barrados na alfândega, não tem nota fiscal? Então, produtos novos com nota fiscal, são 500 peças de roupas que foram doadas, né, para esse projeto e serão doadas aqui em Colatina para essas pessoas que passarão por aqui. O atendimento será por ordem de chegada, então basta que as pessoas se posicionem aqui, né, um pouco mais cedo, né, no momento que vier para ser atendido. A gente também vai passar aqui, ó, eu tenho os horários. Hoje será de 1 da tarde até 5h30, depois no sábado de 8 da manhã até 5 da tarde e no domingo de 8h30 da manhã até 5 da tarde também. Então, além de todos esses serviços, né, na área da saúde, como nós dissemos, 2 médicos, ali também a área dos dentistas, ao todo 7 profissionais, a igreja também pretende evangelizar, né, levar a palavra de Deus a todas as pessoas que chegarem aqui. Então, o pessoal está acabando de posicionar ali as cadeiras, arrumando as roupas, né, que serão doadas, para daqui a pouquinho, 1 da tarde, já começar a receber a população aqui de Colatina. Eles têm uma meta aí, né, de atendimento por dia, devido ao prazo de atendimento de cada profissional, mas a expectativa, como eu já disse, é de cerca de 150 pessoas serem atendidas entre sexta, sábado e domingo aqui na área verde, né, ou melhor, na Praça Sol Poente, que também é uma área verde, aqui bem pertinho, inclusive, da Estação Central. Quem tem que vir de ônibus, já desce do ônibus e já atravessa e já está dentro da carreta praticamente. Bem prático, bem fácil e com muitos serviços à disposição. Dani, está muito bacana.
Atenção, atenção! Neste domingo, por apenas R$ 1,25, você concorre a R$ 175 mil no quarto prêmio do Capixaba Cap. É muito dinheiro, hein, gente? Muita grana para você. E ainda tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio, 10 giros da sorte de R$ 1.000 cada e, é claro, R$ 150 mil só no quarto prêmio. E a promoção do bônus continua, tá? Comprando 16 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 4 títulos direto na sua carteira digital. Você aumenta suas chances e ainda ganha na hora o valor de 4 títulos. É fácil demais participar. Aponte o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, hein? Dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 horas da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingo, das 9 às 10 da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui, ó, na TV Sim SBT. Então não perde tempo. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Bem-vindo à Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Estamos presentes em 7 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior, o nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. É muito mais sabor e qualidade, na hora de escolher você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Tudo que você sempre sonhou pro seu bebê está na quinzena da gestante Mercadão Infantil. Macacão curto R$ 39,98. Macacão longo R$ 19,98. Conjuntos feminino e masculino apenas R$ 39,98. E muitos produtos com até 50% de desconto para você. E os parcelamentos são imperdíveis, especialmente no crédito digital. Quinzena da gestante Mercadão Infantil. Um sonho. Tudo que é bom a gente quer mais. A Prefeitura de Vitória apresenta a 2ª edição do Gastronomia da Samba. O festival está de volta para celebrar aquilo que é da nossa tradição. De 27 a 29 de março, a Praça Getúlio Vargas, no centro de Vitória, será palco de encontros inesquecíveis. É a cidade recheada de alegria, artesanato, comida boa e muito samba. Tudo isso com entrada gratuita. Realização Prefeitura de Vitória, Instituto Panela de Barro, apoio Procon Vitória e Sebrae. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível. O leve sabor de uma boa conversa. O jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Mês do Consumidor Rimo. Qualidade incomparável que você merece. Conheça os lançamentos 2026 com preço de fábrica e as melhores condições. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ei, pode se orgulhar, viu? Se tem um estado que se destacou no Brasil nos últimos anos, foi o Espírito Santo. Segue o líder! Líder na geração de emprego, com família prosperando e o comércio girando. Líder na expansão no número de leitos hospitalares e de UTIs. Em SAMU chegando mais rápido, em estradas encurtando as distâncias. Está em todo canto, esse é o nosso Espírito Santo. É motivo pra se orgulhar, é trabalho pra nossa vida mudar. Muda mesmo.
mesmo, com a melhor educação do Brasil, transformando o futuro de geral e a maior redução da violência dos últimos 30 anos. O Espírito Santo é referência em comida na mesa, em qualificação abrindo portas, em exportação crescendo e o interior crescendo junto, com responsabilidade e sustentabilidade. Ninguém fica para trás. É o primeiro até em investimento, mais de 20 bilhões de reais, o maior da história, mudando a vida dos capixabas. Governo do Espírito Santo, um estado melhor a cada dia. Qual é o seu ponto de partida para o sucesso? O nosso sempre foi ter um ponto de vista ousado, escrevendo junto com cada parceiro a história da comunicação capixaba. Ponto OOH, 50 anos. Seu ponto de conexão com o sucesso. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Vejo aqui que tomou uma decisão difícil e isso está te custando muito caro, tirando sono, dando muita dor de cabeça. Agora eu tenho uma carta aqui que é do seu futuro. Volta para a Unimed. Melhores médicos, a maior cobertura e estrutura, tudo volta para você. E volta com condições especiais. Liga para mim, 3134-5000. Unimed Vitória. Vai parar. Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira. Conto com a presença de todos vocês. Não é mentira. Vou que eu te vejo aí. Tchau, dólar. Pipoqueira Tramontina, tampa de vidro. 80 conto, eu disse 80 conto. Banqueta cor sortida, 15 conto para tudo. É banqueta 15 conto. 10 de 40 conto. É a lavadora VAP 10 de 40 conto. É a loja do Thor. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Alô, Espírito Santo. Oferecimento. Loja do Thor. Mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. Meio-dia, 46 minutos. Ótima tarde para você. Te espero novamente amanhã. Tchau, tchau.